Olá, turma do 7º ano A e B, aqui é a professora Lia, língua portuguesa, texto e gramática. Então, nós já tivemos nossa aula de texto, certo? Nós já vimos nosso gênero, trabalhamos com as perguntas interpretativas, a interpretação do texto, fizemos um debate na aula online. E agora vamos dar continuidade às nossas aulas da semana com gramática, estudo dos verbos, certo? Nós vamos recapitular alguns temas, alguns assuntos direcionados aos verbos e vamos complementar outros assuntos novos. Então, vamos lá. O que é o verbo, certo? Você já tem ideia do que seja, então vamos buscar novamente esse conceito. O verbo é uma palavra que pode variar em número. Número é quem? Número é singular e plural, tá certo? Pessoa, quais são as pessoas? Primeira pessoa, segunda, terceira, se é do plural ou do singular. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Modo, né, que nós sabemos que são três modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. E os tempos verbais, presente, pretérito, futuro, certo? Indicando ações, processos, estados, né? Nós sabemos que tem aí o verbo de ligação, né? Estou triste, permaneci calado. Então, esses verbos não dão ideia de verbo significativo, dão ideia de verbo de estado, né? Exatamente da emoção que o sujeito transfere na comunicação. Mudanças de estado, manifestação de fenômeno da natureza, ou seja, nevar, chover, trovejar, tudo isso também é verbo porque está dando uma ação através da nossa natureza. Por exemplo, aí vamos ver alguns exemplos do que eu acabei de citar acima. O professor ensina, o verbo é ensina, porque é uma ação, então é um verbo significativo, está tendo uma prática nessa frase. Eu gosto de língua portuguesa, também é uma ação. E há muito silêncio na sala, também isso aí é um verbo que está dando ideia de estado, certo? Então, esses verbos aí, são todas as palavras aí que estão verde, todas são consideradas verbos, pois algumas indicação, outras indicam estado. E, como acabei de citar, um exemplo de fenômeno da natureza, hoje choveu bastante. Então, choveu aí é o verbo citado como fenômeno da natureza. Verbo é a palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno. Que acabei de falar para vocês no slide anterior. Ação. Vamos ver agora como são frases nesses três tipos de formas que o verbo apresenta. O menino correu para pegar o ônibus. Correu aí é o verbo e está dando ideia de ação. Como estavam velhos? Olha só aí o estado, né? A ligação do estado do sujeito. Estavam como? Velhos, né? Então, aí a forma como estavam essas pessoas. Então, aí a ideia é de estado, não é de ação. Fenômeno, nevou em São Joaquim. Nevou é um fenômeno natural, logo esse nevou aí é um verbo considerado fenômeno da natureza. Então, o verbo é a palavra indispensável na organização do período. Com certeza, nós sabemos que o verbo ele dá a prática, ele dá o estado, dá o fenômeno. Então, ele está ali interligando com as outras palavras, com as outras classes gramaticais, para que haja um sentido completo na comunicação, ok? Vamos para as conjugações. Nossos verbos eles podem se apresentar em três conjugações, tá? As conjugações de um verbo é um conjunto de todas as suas formas. Então, é como o verbo se apresenta na sua forma infinitiva, né? Como que o verbo se apresenta na sua forma singular para que ele possa ser conjugado, para que ele possa ter um tempo verbal na sua flexão, certo? Primeira conjugação, os verbos serão terminados em ar. Então, todos os verbos terminados em ar, como por exemplo, amar, saltar, cantar, todos esses verbos aí estão na primeira conjugação, porque terminam com AR. Segunda conjugação, quando os verbos forem terminados em ER e em OR, tá? É a regrinha aí da segunda conjugação, são os verbos terminados em ER e em OR. Escrever, viver, pôr, tá? Então, esses verbos aí estão na segunda conjugação. Terceira conjugação, verbos terminados em IR, partir, dormir, sentir. Então, primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, OR, terceira conjugação IR, tá? Então, são as formas no seu infinitivo, são as suas formas no seu singular, na sua potenciação para que esse verbo seja conjugado, flexionado com as suas desinências de acordo com o tempo verbal que ele está sendo conjugado. Vamos lá. Formas
Formas nominais. Agora, o que são formas nominais? É como os verbos se apresentam na sua forma a partir da sua terminação, tá? Ali, as conjugações eram no seu singular, era na sua forma inicial, como que o verbo é antes dele ser conjugado. Agora, a partir dessa conjugação, a partir dessa terminação, como que os verbos podem se apresentar? Gerúndio caracteriza pela terminação NDO. Por exemplo, amando, bebendo, partindo, pondo. A ação verbal é um recurso em andamento. Então, como se você estivesse fazendo aquilo, está em processo de ser completado ainda, ok? Então, bebendo, partindo, pondo e amando, todos eles têm NDO, logo, eles vão estar no gerúndio. Infinitivo, quando eles terminam com R. Percebam as terminações, estão aqui bastante destacadas aqui em cada forma nominal apresentada, tá? Gerúndio NDO, infinitivo R. Por exemplo, amar, beber, partir, por, todos eles estão em conjugações diferentes, se vocês perceberem. A R é R, IR e OR, que é primeira, segunda e terceira conjugação, certo? Só que o que vai definir se está no infinitivo é quando esses verbos terminarem em R. E para finalizar, aqui as formas nominais dos verbos, particípio caracteriza pelas terminações ido, ado. Então, quando os verbos terminam em ido, em ado. Lembrando que é diferentemente do gerúndio, que vai ter a inclusão da letra N. No particípio não terá, tá? Então, amado, olha a diferença. Amando no gerúndio com N, amado sem N no particípio. Bebido, partido, posto. A ação verbal finalizada, forma de apresentação do verbo. Então, é como se já tivesse concluído essa ação. E o infinitivo é o próprio verbo, como eu falei, antes de ter sido mexido, antes de ter sido flexionado, antes de ter sido conjugado, certo? Conjugação. Vamos ver agora o que é conjugação, né? Vimos formas nominais, vimos o tipo de conjugação e o que é a conjugação. As flexões de modo, tempo, pessoa, número e voz de um verbo, seguindo uma ordem determinada da ação ou efeito de conjugar, de unir conjugações de esforços e de forças. Como assim? É quando eu pego o meu verbo e vou concordar ele com a pessoa, com o número, tá? O número dessa pessoa, se é singular e plural, como eu citei. Eu, primeira pessoa do singular, certo? Nós, primeira pessoa do plural, ok? Então, quando eu vou fazer a conjugação do meu verbo a partir da pessoa que eu estou me referindo na flexão verbal. Então, o modo depende também da situação da flexão verbal, o tempo também. Então, tudo depende da concordância do verbo com a pessoa e o modo, ok? Então, os modos, gente, como é que os verbos vão se apresentar agora nos modos verbais? São 3, tá? Hoje nós vamos ficar só com o indicativo, nas próximas aulas nós vamos ver os outros modos. O indicativo indica uma certeza, uma realidade. Por exemplo, João sempre estuda. Então, estou afirmando, estou dando uma ideia clara que o João está sempre estudando para melhorar a sua aprendizagem e seu conhecimento. Então, indica uma certeza do fato. Subjuntivo indica uma dúvida, uma possibilidade, ou seja, uma hipótese. Talvez João estude amanhã. Então, não é algo certo, não é algo claro, não é o que realmente acontecerá. Imperativo indica uma ordem ou um pedido. Estuda agora, João. Estuda agora, João. Então, eu posso ou tanto fazer de forma de pedido quanto de ordem. Então, recapitulando, indicativo certeza, subjuntivo possibilidade, imperativo ordem ou pedido. Para finalizar nossa aula, nós vamos ver o modo indicativo, modo esse que dá a ideia de certeza, tá? Realmente é um fato certo, é uma flexão certa, é uma prática certa do sujeito para com o verbo. Lembrando que, para que nós possamos conjugar os verbos, nós vamos sempre o quê? Nós vamos perceber as suas desinências. Através da percepção das desinências de cada tempo verbal é que nós vamos conseguir flexionar, conjugar de forma correta. Mas o que são as desinências? São justamente as terminações de cada tempo verbal. Por exemplo, presente. Vamos olhar aí quando o verbo terminar em AR, tá? Em AR, sempre as terminações no presente do indicativo será o, as, a, amos, as, ão, tá? Então, sempre qualquer verbo terminado em AR, quando for no presente, vai ter essas desinências aí finais. É só você sublinhar e você procurar outro verbo,
com AR. Falar, por exemplo. Falar, vamos lá, vamos conjugar o verbo falar no presente do indicativo, seguindo essas desinências que eu acabei de citei. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Perceba que as desinências não foram mudadas, só os radicais que foram transformados, que foram mudados, porque é outro verbo, então logo não poderá ser os mesmos radicais. Mas as desinências continuarão as mesmas. A mesma coisa vai acontecer se eu for colocar perder, certo? Perder. Perder no presente, seguindo essas desinências aí do vendo. Eu perco, tu perdes, ele perde, nós perdemos, vós perdeis, eles perdem. Então, eu não mudei nenhuma desinência também. Então, em todos os outros tempos verbais, eu vou seguir as desinências. Obviamente, eu vou seguir a desinência de acordo com a terminação. Lembram da conjugação? De acordo com a conjugação. Se o verbo terminar com a, eu vou seguir a conjugação do a no pretérito imperfeito. Se o verbo terminar em er, eu vou seguir a desinência do pretérito imperfeito. Mas para que a gente possa se assegurar melhor, que a gente possa aprofundar melhor o nosso conhecimento em relação aos modos, presente nós sabemos que é um fato atual, um fato agora, tá? Um fato que está acontecendo no exato momento. Pretérito imperfeito é um passado não concluído, tá? O pretérito perfeito é um passado concluído, passou, foi concluído, foi completado e acabou a história, tá? O imperfeito é um passado ainda que está em conclusão, que foi feito, mas ainda está tentando fazer novamente. Então, é um passado que não está concluído, imperfeito. Mas, como mais que perfeito, nós sabemos que é um passado que dá ideia, como se tivesse sendo feito nesse momento, mas ainda também não está totalmente completado, tá? Então, ele é parecido com o imperfeito. O que vai diferenciar são as desinências. Perceba que as desinências do mais que perfeito vai terminar em RA, não é isso? Então, todos os verbos, olhando para as desinências do mais que perfeito, se terminar com AR, mais que perfeito, vai terminar com RA. Quando se for com R, vai terminar com RA. E se terminar com I, vai terminar com esse IRA aí. Então, o que vai modificar o mais perfeito do imperfeito são as desinências, ok? Olhando para as desinências, você vai diferenciar um tempo do outro. Futuro do presente é o futuro de amanhã, é um futuro que ainda vai acontecer, é um fato que ainda irá acontecer. E futuro do pretérito é um futuro que dá a ideia de que algo que não aconteceu, mas que não acontecerá mais. Vem, por exemplo, a Maria é uma ideia que não foi concluída, tá? Algo que gostaria de fazer, mas que dá uma ideia que não será mais feito. Então, é um futuro passado. É um futuro não concluído que já ficou no passado, tá? Mas, como eu acabei de estar para vocês, essas são as ideias verbais de cada tempo, tá? De cada tempo do modo indicativo, mas que, ao perceber as desinências, é aí que vocês vão conseguir conjugar de forma corretamente cada tempo verbal, tá? Se eu olhar para as desinências, se eu olhar para as terminações do presente, do pretérito imperfeito, do pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, eu olhando para as suas desinências, colocando um verbo, substituindo um verbo, com certeza eu vou conseguir flexionar meu verbo de forma adequada, tá? Como eu acabei de fazer aqui para vocês. Se eu coloco aqui um verbo no pretérito imperfeito com a, eu sempre vou saber que ele vai terminar com vá, tá? Falar, né? Falar. Vamos lá, vamos conjugar o verbo falar no pretérito imperfeito para ver como é que fica. Pretérito imperfeito, o verbo termina com a, tá? Falar. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, eles falavam, vós faláveis e eles falavam, certo? Então, esse verbo aí ficou imperfeito. Olha, seguindo a desinência aqui do amava, eu consegui conjugar tranquilamente o meu verbo no imperfeito, na terminação a. E assim por diante, tá? Então, se eu seguir as desinências verbais de cada tempo, eu vou conseguir adequar os meus verbos e as suas conjugações. Então, assim, nós vamos fazer isso na prática, né? Aqui é teoria, agora nós vamos praticar. A prática é uma fixação do que foi ouvido, do que foi visto, do que foi aprendido. Então, nós vamos agora praticar mais e mais,
nas atividades. Nas aulas remotas agora nós vamos tirar mais dúvidas e aí vocês vão fixar melhor o conteúdo sobre verbo. Então vamos lá, até a próxima e vamos ficar com nossa aula sobre verbos.